Ele colocou a eternidade na mente do homem. Neville Goddard. 4 de fevereiro de 1964. O pensamento desta noite foi tirado do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Este é considerado o versículo mais controverso do livro. O homem se recusa a aceitá-lo porque não faz sentido e o homem é um ser racional. Mas aqueles que escreveram a Bíblia, ou devo dizer, não estavam escrevendo pensamentos racionais. Eles estavam inspirados e estavam escrevendo sua visão. Todo este livro prejudica o lado racional do homem, pois para ele tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ninguém sabe quem é Coelete, mas ele sugere isso, e tem em mente que isso é um mistério, então o livro começa com uma certa afirmação. As palavras de Coelete, filho de Davi, rei em Jerusalém. O último capítulo nos convida a deixar tudo e seguir apenas as obras coletadas de um pastor, pois a Bíblia nos diz quem é esse pastor. Ele está lhe dizendo quem ele é quando lhe diz filho de Davi, mas é um mistério, pois nas Escrituras não há nenhum filho de Davi cujo nome seja Coelete. Portanto, apesar de alguns estudiosos tentarem dizer Salomão, não há nenhum Salomão sugerido nisso. Mas o versículo que estamos lendo esta noite, temos que percorrer toda a Bíblia para apoiá-lo. Deus fez tudo lindo em seu tempo. Isso é negado pela nossa razão, entra uma criança deformada, com retardo mental, ferida e, aqui, Deus fez tudo belo no seu tempo. Posso lhe contar que é uma história verdadeira, e está certo na sua hora. Agora continuaremos. Deus colocou a eternidade na mente do homem para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. Ele colocou a eternidade na mente do homem. Bem, novamente, o homem afirma que isso não pode ser feito. Para entender o que ele quer dizer com eternidade devemos entender o significado da palavra Olen, pois essa é a palavra. Sua interpretação só poderá ser dada se conhecermos o real significado da palavra Olen. Você passa por um cemitério, Bet Olen, mesmo a palavra Olen, e Bet significa um lar, uma casa, o lar eterno ou quando se passa por aquele cemitério. Mas ele não quis dizer isso. O cemitério é terra. Este mundo aqui é o cemitério chamado Bet Olen. Ele entra na eternidade aqui, isto é, em sua mente, o tudo aqui está na imaginação dele, tudo. Para entendê-lo você deve voltar à mente hebraica que o escreveu, que o anotou. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um todo. Este tempo concentrado no qual todas as gerações do homem se fundem e do qual provém todas as coisas é chamado de eternidade. Pense nisso, uma compressão completa de todas as coisas concebíveis que o homem poderia fazer, tudo em apenas um período comprimido de tempo. O Antigo Testamento é esse bloco. Todas as coisas assustadoras do mundo são descritas abertamente na Bíblia. Não há um crime sobre o qual você leia na imprensa diária, nem uma guerra, que não seja abertamente descrita na Bíblia. Fale sobre eliminar uma raça inteira, isso está descrito na Bíblia, ou um país inteiro, isso está descrito na Bíblia. E assim, Blake fez a declaração. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Então aqui, na mente do homem, estão todas as coisas que são necessárias para que o homem seja qualquer coisa no mundo que ele queira ser. Agora, ele nos diz que não há nada de novo sob o sol. Ele afirma: o que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito, e não há nada de novo sob o sol. Existe alguma coisa sobre a qual se diz: veja, isso é novo? Já foi em eras passadas. Mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá qualquer lembrança das coisas que virão depois entre aqueles que virão depois, nenhuma lembrança qualquer. Agora ele pinta um quadro daquilo que ele mesmo realizou em grande riqueza. Ele acumulou grande riqueza através de seu próprio trabalho e sabe que morrerá e a deixará para alguém que não trabalhou por ela. Ele diz: isso é vaidade de vaidade. Ele construiu grandes edifícios e sabe que eles desmoronarão ou cairão nas mãos de quem não trabalhou. Ele buscou a sabedoria e se tornou o mais sábio dos homens, mas o fim foi como o do tolo, ambos transformados em pó. Ele menciona todas essas coisas e depois conclui que é tudo vaidade.
Agora tenha em mente que o Novo Testamento interpreta o Antigo, e não o contrário. Estes eram homens inspirados. Como nos é dito, nenhuma profecia das Escrituras jamais veio por impulso do homem, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Portanto, não são palavras dele, ele os gravou. Ele não está tentando estabelecer uma filosofia de vida viável. Ele simplesmente gravou isso em um certo nível onde esse bloqueio existe em tudo na mente do homem. Agora, deixe-me definir para você a palavra Olen. Significa eternidade se você se lembrar do que eu disse sobre a mente do hebreu e o que a história significa para ele. Contém todas as gerações de homens e todas as suas experiências, e isso se chama eternidade. Mas a palavra também é traduzida como o mundo. É traduzido como algo oculto, algo fora da vista, um segredo, um jovem, um rapaz, um jovem, um jovem. Todas essas são definições da palavra Olen. Eles estão bem. Cada um pode ser usado nessa declaração. Ele colocou a eternidade na mente do homem. Como citamos na quinta-feira passada um trecho desta estranha revista. Só a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a eternidade e tudo o que você poderia, todas essas combinações, trazer à tona e ser tudo o que você quiser neste mundo. No entanto, ele fala de recorrência, e você pode pensar que será uma recorrência peculiar e monótona. Não, ele quer dizer que tudo o que está acontecendo aconteceu e vai acontecer, porque você extrai isso deste bloco de eternidade. Mas está tudo nele, e você escolhe as combinações e as joga, mas o fim, a seu ver, é a vaidade. O que estamos esperando, ele está perguntando. Estamos esperando alguma coisa, porque aqui é uma recorrência completa. Não importa o quão rico você seja, você deixa isso para alguém que não trabalhou para isso. Não importa o quão sábio você seja, você deixa isso para trás e se junta ao tolo na mesma sepultura, e você se junta a todas as pessoas fracas se for forte, todas na mesma sepultura. Tudo isso parece tão vão e tão infrutífero. Portanto, devemos estar esperando por alguma coisa, e isso estava oculto. Pois a palavra Olen significa algo escondido. O que estava escondido que ele não podia ver? O que foi escondido dos profetas? Bem, agora ouça as palavras. Os profetas que profetizaram sobre a graça que seria sua, pesquisaram e perguntaram sobre esta salvação. Eles perguntaram que pessoa ou época foi indicada pelo Espírito de Cristo dentro deles ao predizer os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo a si mesmos, mas a você. Todos esses personagens do Antigo Testamento estavam todos em você. Eles não estavam servindo a si mesmos, eles estavam servindo você quando chegou a plenitude do tempo. Ninguém sabia quando, então ele perguntou. Que pessoa ou época foi indicada pelo Espírito de Cristo dentro deles ao profetizar este estado? Bem, quando a plenitude dos tempos chegou, somente quando chegou, poderia ser revelado aquilo que estava escondido nas mentes do homem. Agora, aqui está o que está oculto. Pense em Jesus Cristo como a personificação de Deus, basta pensar nele que em seu rosto você vê a glória de Deus. Então, quando você ouve nas Escrituras, Deus disse: façamos o homem. Pense nos Elohim, os deuses, e juntos eles formam um que personifica tudo, esse é Cristo Jesus, pense nisso. Agora, pense na humanidade, no amor de Deus, e alguém personifica a humanidade e esse alguém é Davi. Quando você vê a humanidade, o amor de Deus, o amado de Deus, e ele está apaixonado pela humanidade, é personificado como um jovem solteiro. Pois a eternidade é juventude, não é um velho com foice. Então, quando você encontra a eternidade personificada, você vê Davi. Quando você encontra Deus personificado, você o vê refletido na face de Cristo Jesus. Então pense nesses dois. Então aquele que fala agora, o filho de Davi, por que o filho de Davi quando no Novo Testamento ele lhe diz que Davi o chama de pai? Chegaremos a isso. No entanto, ele afirma que é filho de Davi, filho da humanidade. Ele está enterrado no homem, na humanidade, portanto, ele tem que sair da humanidade e não pode negar que é o filho do homem.
Mas o filho do homem que surgir, nos é dito, será o filho de Deus. As palavras são: eu ressuscitarei de você, a humanidade, quando você dormir com seus pais. Eu gerarei de você um filho. Ele será meu filho e eu seu pai. Então aqui, ele está trazendo da humanidade que é Davi, um filho. Mas o filho que surgir produzirá a inversão de ordem que você encontra em todas as escrituras, pois o homem amadurece quando se torna o pai de seu próprio pai. Então, quem vem de Davi? Jesus Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Ele não pode emergir de mim se não estivesse agora em mim. Cristo não poderia sair de você se ele não estivesse agora em você. Pois lhe disseram que ele é filho de Davi, não um garotinho chamado Davi que personifica a humanidade. Quando você conhece Davi, você vê a personificação de toda a vasta história pela qual você passou, que é a humanidade. Você é então o pai dele quando o conhece. Agora ouça as palavras conforme nos são dadas no livro de Samuel, e 3 palavras são usadas em 3 versículos, uma após a outra, e cada palavra é Olem, traduzida de forma diferente. Mas primeiro, é feita uma promessa de que o homem que vencer o inimigo de Israel será libertado, e o pai será libertado. Então aí vem o homem que conquistou o inimigo de Israel, o gigante Golias. O rei perguntou ao seu lugar-tenente Abner: Abner, de quem é filho esse jovem? E Abner respondeu: tal como vive a tua alma, ó rei, não posso dizer. Ele disse: pergunte de quem é o filho do jovem. Ninguém sabe. Então ele foi levado perante o rei com a cabeça do gigante nas mãos, e ele disse: de quem você é filho, jovem? E ele respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E agora a ordem do rei deve ser dada e a promessa cumprida, e o pai deve ser libertado. Ele confessa quem é seu pai. O pai dele, ele lhe diz, é Jessé. Jessé significa o eu sou. Isso é tudo o que significa. A palavra Jessé é qualquer forma do verbo ser. Eu sou, 1 Samuel 17 versículo 56. Chegará o dia em que você saberá por que é verdade que Deus colocou a eternidade na mente do homem e o homem não consegue encontrá-la. Ele colocou a eternidade de tal maneira que o homem não consegue descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. No final você irá, pois quando o fim chegar, haverá explosão após explosão nessa sua cabeça maravilhosa, e aquilo que estava escondido no início se apresentará para confrontá-lo. Cada um irá confrontá-lo. Um drama totalmente diferente começa a se desenrolar dentro de você e o fim deste mundo está chegando ao fim para você. O mundo permanece. As pessoas pensam que o mundo está a chegar ao fim e chega ao fim para o indivíduo. Não chega ao fim para um grupo de pessoas, como chegar ao fim deste mundo, queimando-o. Não, o seu mundo chega ao fim quando o drama final começa a se desenrolar dentro de você. Então, não foi dado saber aos profetas que profetizaram da graça que seria a vossa. A graça é um presente imerecido, um bem imerecido. Em outras palavras, é o dom de Deus para você, você não pode ganhar isso. Então eles ouviram falar dessa graça. Pois a graça também é mencionada no Antigo Testamento. Você lê isso em Zacarias, na verdade, em toda a Bíblia, mas em Zacarias, eles estavam prestes a colocar no topo da pedra do templo, e o capítulo 4, versículo 7 de Zacarias, e eles fazem isso em meio a gritos de graça, graça para isso. Portanto, o templo não pode ser concluído até que Cristo seja trazido da humanidade. Ele surge individualmente, um após o outro, o mesmo Cristo. E ele só sabe que é Cristo quando Davi aparece ao indivíduo de quem ele vem, e Davi chama esse indivíduo de pai. Pois na Bíblia Davi o chama de Adonai, que significa meu pai, meu Senhor, meu Deus, a rocha da minha salvação. Então Davi aparece e ele é jovem. Uma das definições de Olem é juventude eterna, e quando você o vê ele é um sujeito eternamente jovem, lindo e bonito. É David, um homem solteiro. Uma noite você terá essa alegria maravilhosa. Você verá Davi ao longe, esse ser radiante, e quando você se aproximar, ele é uma multidão de nações. E então você sabe que ele resume e personifica a humanidade.
Você verá Jesus Cristo e saberá que ele personifica os deuses, os Elohim, todos nós. Portanto, quem é você quando ele personifica tudo? Somos os Elohim que adormeceram com um propósito. Esvaziamo-nos da nossa forma primordial, e tomamos sobre nós a limitação disto que estava escondido na mente do homem, em nosso sono eterno tendo passado por esta morte eterna para despertar para a vida eterna, e expandimos além do que éramos quando nos esvaziamos da forma eterna e então assumimos sobre nós a limitação da forma humana. Ele não está preocupado com John Brown, Neville Goddard, estes são partes da estrutura eterna deste bloco temporal. Todos eles são partes dele, de todo o vasto mundo. Você já teve a experiência de olhar para cima e ver com os olhos da mente, na tela do seu rosto, interiormente, o bloqueio? Não há nada em que você possa pensar que não esteja lá e saia, na verdade saia e adquira uma qualidade tridimensional. Você pode se perder nisso se não souber o que está fazendo. Você pode ficar completamente perdido, como uma pessoa louca. Mas se você sabe o que está fazendo, você está no controle de tudo para tirá-los desse bloqueio concentrado. E todos os mencionados nas escrituras estão nesse bloco, e você pode trazê-los à tona em diferentes combinações, relacionamentos diferentes, bem, relacionamentos pai-filho, relacionamentos homem-mulher, qualquer relacionamento. Todos os inimigos do mundo que você pode trazer à tona. Se você não sabe o que está fazendo, isso vai te assustar até a morte, porque eles ganham vida no minuto em que você os separa do bloco. Eles assumem uma realidade tridimensional, ganham vida e então começam. Mas se você sabe o que está fazendo, então você também conhece estas palavras de Coelho no capítulo 4, versículo 15. Eu vi todos os seres vivos que se movem sob o sol, bem como aquele segundo jovem, que está indo ficar em seu lugar, não havia fim para o povo, e ele superou todos eles. Contudo, aqueles que virão depois não se alegrarão nele. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, ou Eclesiastes. Agora, é isso que quero dizer. Ele está acima de todos nós. Pegue o bloco e fragmente-o. Como estamos fragmentados agora, este é o bloco fragmentado, e ele está acima de tudo, animando tudo. Chegará o dia em que você terá a experiência e o sabor do poder da era que está por vir. Você pegará uma seção desse bloco animado e o interromperá, e não pode se mover, os homens não podem se mover, os pássaros não podem voar, as folhas não podem cair, tudo está congelado como se fosse feito de mármore. E então você irá liberá-lo de dentro de você e ele se moverá e continuará a cumprir seu propósito. Depois disso, a fé que você tinha antes, e que você argumentaria para apoiar, você sabe agora que a fé não é justificada através de um argumento, mas apenas através de uma experiência. Agora você sabe o que significa ter vida em si mesmo. Para o propósito de tudo isso, quando o tempo for cumprido e você sair deste bloqueio, você terá agora vida em si mesmo. Até então você pensava que tinha vida dentro de si. E seus amigos morreram e você os enterrou. Você sabia que chegaria o dia em que você morreria e eles iriam enterrá-lo. Você pensou que éramos seres vivos independentes de algo externo. Não tínhamos ideia de que estávamos sendo animados de fora até este momento. Quando vocês começam a despertar, vocês também experimentam o poder da era que está por vir. E amanhã, você conhecerá aquele versículo 15 daquele capítulo 4 de Eclesiastes. Eu vi todos os viventes que se movem debaixo do sol, e aquele segundo jovem que ficará em seu lugar e controlará. Então não vi fim para o povo, e ele superou todos eles. Contudo, aqueles que virão depois não se alegrarão nele, porque não acreditarão. Eles não acreditarão nem por um momento que todos nós estamos sendo animados de fora. E ainda assim, enquanto estamos animados podemos escolher e selecionar se conhecemos esses estados. Sem ver o estado você ainda pode escolher. Você pode escolher o estado de saúde, o estado de riqueza, o estado de fama, o estado de qualquer coisa, e esse estado é personificado em você quando você o vê. Você pode escolher o estado de pobreza. Então, quando Blake viu o bloqueio, disse para si mesmo, agora você sabe por que não considero nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas como estados de sono em que a alma pode cair em seu estado mortal. Sonhos do bem e do mal. Então você tem um sonho mortal de ser aproveitado? Você está certo em um estado.
Alguém não gosta de você. Você está em outro estado. Alguém gosta de você. Você está em outro estado. E todos estes são estados e estão personificados no interior. Se seu olho apenas abrisse, você veria. Mas até que o olho esteja aberto, você nem sabe que são estados e que estão todos escondidos dentro de você. Então ele escondeu a eternidade na mente do homem. Mas chegará o dia em que o segundo jovem. O segundo jovem é Jesus Cristo. Davi é a humanidade coletiva. Dele sai Jesus Cristo e sabe que saiu do homem, ou mais o homem é sua descendência, o homem é seu pai. E o homem é forçado pela personificação chamada Davi a chamá-lo de pai. E ele sabe agora que ele é o Senhor, contudo, não havia maneira de saber que ele era o Senhor até que Davi apareceu e o chamou de Senhor. Pois Davi é o amado de Deus. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Isso é a humanidade. Ele está apaixonado pela humanidade. E agora os deuses estão enterrados na humanidade, e Deus tornou-se homem para que o homem possa tornar-se Deus. Não o contrário, o homem não se tornou Deus para que Deus se tornasse homem, ou Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Ele está se retirando da humanidade, mas individualmente quando se retira. Ele sai da humanidade e a humanidade é personificada como Davi, então Davi aparece diante dele, direto de seu crânio. Ela explode como uma verdadeira explosão e ele fica bem diante de você e te chama de Adonai, te chama de meu pai. E só então você sabe quem você realmente é. Todos passarão por esta experiência, pela simples razão de que Deus a planejou como aconteceria e como seria consumada. Pela simples razão de que você não pode ganhá-lo. Nenhum homem pode merecê-lo. É por isso que temos hoje entre os nossos teólogos o argumento: certamente o homem pode fazer algo para merecê-lo. Você não pode ganhar isso. Foi o plano predeterminado de Deus afundar-se na morte. O mistério da vida através da morte. A menos que uma semente caia na terra e morra, ela permanece só. Se cair na terra e morrer, produzirá muito. E então Deus realmente entrou na porta da morte, no crânio humano, e se deitou no túmulo do homem, e compartilhou com o homem de dentro de todas as suas visões da eternidade, todos os seus pesadelos, até que o tempo se cumprisse. Deve ser cumprido como uma gravidez. A criança está concebida, mas deve haver um intervalo para preencher o tempo. E quando esse tempo for cumprido, Cristo Jesus virá, pois Cristo no homem é a esperança da glória. Se ele não estivesse no homem, não poderia emergir do homem, e tem que emergir de Davi. Então a Bíblia começa no Novo Testamento. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, porque isso é profecia. Ele vem da humanidade, mas porque a humanidade é o filho amado de Deus, não pode ser o pai de Deus. Então, ocorre a inversão, e Davi automaticamente faz a declaração: meu pai. E assim, do homem vem Deus. E sabe, vocês são deuses. Então traga meu amado filho diante de mim e deixe-me chamá-lo de filho e deixe-o me chamar de pai. E acontece exatamente assim. Então, espero que você saiba o que Deus colocou na mente do homem. Enterrada em você está realmente a eternidade, mas colocada de tal forma que você não poderá descobrir do começo ao fim o que Deus fez. Só no final você saberá. Mas Deus não é pego de surpresa. Para Deus todos os acontecimentos estão presentes, inclusive o fim de todas as coisas, como nos foi dito em 1 Pedro. O fim de todas as coisas está diante dele agora. Ele vê você como Cristo Jesus. Ele não está esperando por isso, ele sabe o fim. Mas você está imerso no corpo da morte para esse propósito. Então ele não vê apenas todas as coisas coexistindo, ele vê o fim de todas as coisas, e o fim de tudo é Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, e eu sou o começo e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 1 versículo 17, ou 21 versículo 6. Então, aqui, Paulo nos diz e Pedro nos diz, na verdade, todos eles, se você ler as epístolas. Esperem plenamente na graça que vem a vocês na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 versículo 13. Revelação para Paulo significava a revelação de Deus, um ato de Deus em autorrevelação, dele se revela em você como você.
Ele organizou uma série de eventos místicos pelos quais ele se revela em você. Portanto, não consigo conceber nenhuma esperança de que o homem deva pensar mais do que naquele momento no tempo em que o tempo se cumpre e Jesus Cristo se revela dentro de você. Porque Coelho disse: ganhei dinheiro, ou acumulei mais dinheiro do que qualquer pessoa no mundo, fui o mais sábio de todos os homens, mas meu fim foi como o do pobre. O meu fim, o sábio, foi como o do tolo e todas essas coisas foram vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele sabia que amanhã alguém viria e construiria muito a partir do mesmo bloco de tempo enterrado na mente do homem. Então, esta noite, se você acredita que tudo está dentro de você, você pode destacar o estado de sucesso. Bem, como você teria sucesso? Você o usa como usaria este conjunto de roupas. Você coloca e sente uma vontade natural de ter sucesso, basta colocar. Assim como Deus veste o homem, você veste o estado e pode vesti-lo. Então você escolhe tudo o que deseja neste mundo e ousa assumir que já é aquilo que deseja ser até que o desejo seja satisfeito. Você não anseia mais. Você sente isso, você se sente natural. Agora o tempo também se cumprirá nisso. Todas as coisas levam tempo. O tempo é uma facilidade para a mudança de experiência, o espaço é uma facilidade para a experiência. Mas uma mudança na experiência leva tempo, portanto todas as mudanças levam tempo. Então você muda de humor e isso vai demorar. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês. Mas esse estado de espírito eu agora chamo, em Abacuque, de visão. Você se visualiza vendo-se refletido nos rostos dos amigos. Eles veem você como o homem que você deseja que eles vejam. Agora, essa visão tem a sua hora marcada, ela amadurece, florescerá. Se te parece longo, espera, porque é certo e não tardará. Não na hora determinada. E assim a sensação de sucesso tem a sua hora marcada. Pois você deixa de ser bem-sucedido e passa a ser bem-sucedido. Tudo bem, isso mostra que o tempo é uma facilidade para mudanças na experiência. Mas isso agora tem sua própria hora marcada. Não tente ajudá-lo. É como uma gravidez. Você não ajuda uma gravidez depois de descobrir que está grávida. Em outras palavras, tenha em mente uma coisa, apesar de todos os bons homens do mundo tentarem convencê-lo de que você precisa fazer algo a respeito, tudo o que você faz é escolher e usá-lo. Você nasceu fisicamente pela ação de poderes que não são seus, você nascerá espiritualmente pela ação de poderes além dos seus. Você não teve nada a ver com seu nascimento físico. E você não terá nada a ver com o seu nascimento espiritual quando o tempo for cumprido, porque Deus em você o impregnou, Ele é um com você e essa gravidez está acontecendo. Mas os profetas não sabiam disso e ficaram confusos. Então foi isso que eles disseram. Nos últimos dias virão escarnecedores. E dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais adormeceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio dos tempos. 2 Pedro 3 versículo 3. Eles não sabiam o quão perto estavam da plenitude do tempo. E então, eles dirão: onde está vindo? Eles estão procurando um homem para sair. Nenhum homem vem do lado de fora. A ressurreição é um evento que acontece nesta experiência terrena do homem, o indivíduo, e está bem aqui. Então, quando ele vem individualmente. Ele não sai das nuvens tentando conquistar o mundo, ele vem no indivíduo. E o drama que descreve é verdadeiro, tal como lhes contei, e está tudo relacionado com coisas contadas na Bíblia. É uma história verdadeira, e chegará o dia em que você será chamado para testemunhar a verdade da palavra de Deus. Isso é tudo o que você vai testemunhar, é verdade? Você terá a experiência. Você irá ao mundo e testemunhará a verdade de sua palavra. É tudo verdade. Então isso que está enterrado em você realmente o liberta, mesmo que vire cinzas. O maior sucesso do mundo vira cinzas, porque ele tem que deixá-lo nas mãos de quem não o mereceu. Mas isso não significa que você não deva fazer isso. Por que não selecionar o melhor, mesmo que você vá abandoná-lo de qualquer maneira? Sei que devo deixar minha biblioteca para trás, mas estou gostando dela enquanto estou aqui.
E espero poder nomear aqueles que eu acho que mais gostarão quando eu desviar os olhos desta esfera e deixá-los ficar com a biblioteca. Que me custou uma fortuna e que é uma biblioteca linda e escolhida a dedo, sim, eu sei disso. Mas alguém amanhã vai gostar da biblioteca. E quaisquer ações e títulos que eu possa ter, tenho uma filha, um filho e uma esposa, então eles os adquirirão. Eu não me arrependo disso. E então, o que importa se você tiver que deixar seu trabalho e a fortuna acumulada para alguém que não trabalhou por isso? Mas ele, em Eclesiastes, lamentou isso, porque não conseguia ver o fim. Ele viu apenas uma recorrência, e tudo isso está acontecendo indefinidamente, e quando isso vai acabar? Deixe que chegue ao fim, mesmo que não haja um fim realmente determinado. Mas havia um fim escondido e ele não o viu. Ele sabia pelas palavras que recebeu que havia colocado Olem na mente do homem, ele sabia disso, e Olem significava algo escondido, fora da vista, algo velado, um jovem. Bem, o que um jovem faria em minha mente? Ele não sabia que David era a humanidade coletiva. Ele não sabia que David um dia explodiria fora de sua imaginação e ficaria diante dele e o chamaria de pai. Ninguém sabia disso até que aconteceu pela primeira vez. E assim nos é dito. Ele é a primeira testemunha, o primeiro que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos e saiu da humanidade, que, posso lhe dizer, está morta. Algum dia você verá isso e os impedirá. Você andará pela rua e poderá prender qualquer coisa em movimento e saberá as palavras. Ele passou por cima de todos eles. Eu vi todos os seres vivos que se movem sob o sol, e então vi aquele segundo jovem que veio ocupar seu lugar, e ele está acima de todos eles. Então essa segunda juventude nasce em você. Porque você é o pai da humanidade coletiva, essa é a segunda juventude. Pois, a escolha de Deus é sempre a segunda. Primeiro de tudo, você tinha Caim. Ele rejeitou Caim e levou Abel. Então você desceu e teve Isaque. Ele foi o segundo, Ismael foi o primeiro. Ele rejeitou Ismael, levou Isaque. Então você teve Esaú e Jacó. Ele rejeitou Esaú e tomou Jacó. Manassés e Efraim. Rejeitaram Manassés, tomaram Efraim. E lá embaixo há uma inversão de ordem. Então aí vem a humanidade da qual vem Cristo Jesus, e a humanidade é seu pai porque ele saiu dele. Pois as palavras são: depois de te ressuscitarei o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Isso é a humanidade, Davi. Quando o filho sai, Davi o chama de pai. Então, quem Deus trouxe? Ele se apresentou, para que o filho pudesse então dizer: eu e meu pai somos um. João 10 versículo 30. Ele sai da humanidade e o faz individualmente. Então tenha em mente, pense em David como humanidade. Deus está apaixonado pela humanidade, portanto, apaixonado por ela, ele entrou na humanidade e se enterrou, se deitou na humanidade, em todos os incontáveis Elohim. Então ele sai da humanidade trazendo o fruto daquele longo sono de morte. E agora ele retorna à vida eterna, expandido além daquilo que era quando se esvaziou e se enterrou na humanidade. Então, esta noite, você escolhe um sonho nobre, para você ou para um amigo. E confie nisso. Suponha que seu amigo esteja lhe dizendo que ele é, ou ela é, o que eles querem ser. Algo que é adorável. Apenas assuma isso e sinta-se natural nessa suposição e veja como funciona. Porque esse bloco está completamente interligado e relacionado. Quando você vê isso, está completamente entrelaçado. Todas as coisas, por uma lei divina, se misturam umas nas outras. Mas aqui eles estão completamente congelados e você os reúne um por um. Blake chamou isso de casa de luz, porque a fragmentou, ele viu todos eles em lindas formas objetivas, como estátuas. Você também pode. Outro dia minha esposa disse em uma visão que viu painéis no fundo da sala. Ela não os contou, mas havia muitos painéis e ela ficou obcecada apenas observando os painéis. À medida que ela se perdia na observação, apenas os painéis, as formas se destacavam dos painéis e saíam para a sala. Cada um deu uma forma.
A princípio pareceu algo encantador, um acontecimento muito feliz, algo maravilhoso. Quanto mais ele se transformava em forma de dança, mais começava a dançar, mais ela percebia que isso era horror, era um verdadeiro inferno. E então, por um momento. Talvez ela tenha entrado em pânico por um momento. E então todos voltaram para seus painéis e lá permaneceram. Você sabe o que é a palavra painel em hebraico? A mesma palavra que traduzimos costela. E ele pegou uma costela e fez algo com ela. A palavra costela, zela, é painel. E então ele tira uma costela e ela se torna uma forma viva. Mas voltou quando ela perdeu o controle de sua imaginação. Ela esqueceu completamente como essas coisas saíram de painéis mortos e ganharam vida. Então ela entrou em pânico e todos voltaram e assumiram os padrões anteriores daquele painel. E chegará o dia em que você fará isso. Até aquele momento em que você deixa esta era e a deixa para sempre porque ela cumpriu seu propósito, você a usou, passou pelo inferno com ela e saiu dela expandida em consciência. Pois Deus é a verdade e a verdade é uma iluminação cada vez maior. Não há limite para expansão, há apenas um limite para contração. Não há limite para translucidez, há apenas um limite para opacidade. Então, quando você sair desse estado opaco, você estará mais luminoso do que estava quando entrou nele e mais expandido do que estava quando entrou nele. E então amanhã, juntos como um só ser, mas sem perda de identidade, mapearemos o quinto ato para uma luminosidade e expansão ainda maior do ser. Agora, vamos entrar no silêncio.